Olá pessoal, novamente aqui com vocês no seu tradicionalíssimo programa Costumes e Tradições, sempre recebendo pessoas notáveis, né? Assim eu os defino porque são pessoas batalhadoras que estão naquela lida, né? Naquela conquista do seu espaço. Pessoas resilientes que muito contribuem aí para, inclusive, incentivar essa juventude que tanto precisa. Do meu lado, a minha companheira de trabalho, como sempre, Tamires Teles. Tudo bem? Olá, Raul, tudo bem? Olá, pessoal! Como meu amigo Raul acabou de falar, estamos iniciando mais um programa Costumes e Tradições. E o nosso programa, ele sempre vem renovando, trazendo grandes convidados com grandes trajetórias de vida e sempre deixando aquele belo prato. E hoje não seria diferente. A nossa convidada especial vai contar um pouco da sua trajetória profissional, da sua evolução e também vai deixar aquele aprendizado para vocês. Vai emocionar. Vamos falar de beleza, né? E nada melhor para falar de beleza, autoestima feminina do que a Juliana Paixão. Seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem, Tamires? Tudo bem? Tudo bem, Juliana? Seja bem-vinda, viu? Seja bem-vinda ao nosso programa, Ju. Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Juliana Paixão, de onde veio. Uhum. Bom, meu nome é Juliana Paixão, eu sou nascida aqui em Dois Córregos e se eu tivesse que me definir, a Juliana é uma pessoa do bem, mãe, profissional da beleza, né? E sempre procuro dar o meu melhor em todas as minhas versões. Eu falo que eu trabalho muito com mulheres e a gente fala que a gente é multiversões, né? A gente precisa atender diversas áreas, preencher diversos papéis, mas sempre dando o nosso melhor. E assim, Ju, é tão fundamental esse trabalho, né, com a beleza, com a autoestima feminina, porque você ajuda outras mulheres a crescer, não é isso? Eu gosto muito dessa parte porque eu falo que as mulheres, elas precisam ser valorizadas. E muitas vezes a gente não consegue sozinha. Então, através do meu trabalho e através da minha vida também, eu consigo ajudar muitas mulheres a encontrarem sua melhor versão, a se sentirem mais confiantes. E isso é muito gratificante. Eu falo que eu trabalho, sim, é um trabalho, é uma profissão, mas essa essência, essa missão faz tudo valer a pena. Então, é um trabalho gostoso de realizar. É realmente uma missão. Olha que legal, né, quando ela fala isso. E quando a gente fala do programa Costumes e Tradições, tem raízes, né? Todo mundo tem raízes. Você veja bem, ela confidenciando para nós agora há pouco aí, que o pai é baiano, não é isso? Pai é baiano. Olha que bacana, né? A gente no mesmo país com vários segmentos, olha, baiano, aqui já passou pernambucano, né? Passou. Enfim, é uma junção, né, de uma família grande chamada Brasil. Mas eu gostaria que você contasse um pouco então da vinda do seu pai para cá. A família do meu pai veio pra cá há muitos anos. Meu pai era criança, acho que uns 60 anos atrás. Veio pro estado de São Paulo para tentar melhorar a vida. E realmente, eu falo que o nosso estado, a nossa região, ela é muito hospitaleira. Então eles conseguiram. Veio uma família com várias criancinhas, moraram inicialmente lá no Matão. Então muita gente conhece minha família de lá. E aí depois chegaram aqui em Dois Córregos. Eu falo que só aqui em Dois Córregos já faz mais de 40 anos que a minha família está aqui, né? A gente ama essa terra, a gente se considera, eu sou filha dessa terra, né? Mas foi assim que eles chegaram da Bahia para cá, se estabeleceram aqui, cresceram aqui, se desenvolveram e hoje a gente está aqui na mesma expectativa, né? De crescer, de se realizar. Juliana, e moraram na zona rural aqui? Moraram na zona rural. Você me disse na Fazenda Matão? Na Fazenda Matão. Conhecidíssima, viu? Aqui tinha o Matão de cima e o Matão de baixo. Eram duas colônias aí e que muita gente trabalhou. E trabalhou na usina, com certeza? Trabalhou na usina. Meu pai ele começou na cana. Olha aí. Começou na cana. Bacana. Eu acredito que foi no corte, no plantio ali, lá atrás. Hoje, ele trabalha até hoje, ele tem 70 anos. Olha que maravilha. A veia trabalhadora veio dele. Olha. E hoje ele trabalha com máquina, né? Então ele é operador de máquina. Olha. Ele ama, né? Ama esse trabalho, ama o agro. Foi através do agro que a gente conseguiu tudo que a gente tem, assim, se desenvolver. E essa veia trabalhadora, resiliente e guerreira Veio dele. veio dele. Que você tem muito orgulho em falar dele, né? Tenho sim, porque eu falo assim que na vida a gente precisa ter bons ensinamentos. Sim.
né? E a gente precisa valorizar, porque parece que é óbvio, mas não é. Nem todo mundo, né, passou por isso, teve essa estrutura, teve esse incentivo. Então, quando a gente tem, a gente precisa valorizar. E passar para frente. Isso mesmo. Ô Ju, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Ju, você começou com o quê na área da beleza? Como desenvolveu esse sentimento em você? Porque eu falo assim, quando a gente começa, você sempre tem, digamos que um dom, né? Uma coisa que te chama. Eu gosto mais de cabelo, eu gosto mais de unha. Um despertar. Esse despertar, como foi que iniciou? Olha, é bem curioso, porque eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar com o público. Eu sempre fui uma criança extremamente tímida, fechada. Olha. E eu tinha muita vergonha, então eu nunca imaginei. Eu queria passar despercebida. E na minha profissão não é isso que acontece. Então lá atrás, quando eu conheci a área da beleza, o meu primeiro curso foi para fazer renda extra. Eu falei, vou tentar. Se der certo, bem. Se não der certo, eu já pensei. Se não der certo, eu vou descartar. São 3 meses, né? Então o meu primeiro curso foi na área das unhas, como manicure. Fui lá fazer um teste, né? Ver se eu tinha aptidão. E que eu descobri que quando a gente junta um bom treino, né? Que é você ter o conhecimento com a vontade, dá certo e dá muito certo. Então aí eu vi que eu levava jeito, vi que era uma área muito rentável, né? Porque você consegue fazer seus horários, você consegue fazer um bom salário e você tem aquela liberdade de poder fazer seus compromissos, sua agenda de trabalho. Então eu comecei lá em 2010 atendendo na função de manicure, foi meu primeiro contato com a área da beleza. E antes você já trabalhava em outra área, isso, Ju? Antes eu estava tentando descobrir qual era o meu propósito, né? Então eu estava estudando educação física, que na época foi o que me despertou interesse. Eu estagiava numa escola, tentei fazer pedagogia, mas eu vi que não era ali, não tinha vocação. Eu não sabia porque eu estava trabalhando com criança, depois eu descobri. Nessa época eu trabalhava numa escolinha, eu trabalhei por 2 anos na CMI Maria Helena, assim que ela inaugurou. E foi lá que eu comecei a fazer o curso de manicure em paralelo e comecei com as minhas primeiras clientes. Era uma amiga aqui, uma amiga ali, uma colega que fazia, né, pra gente testar. E foi assim que eu fui testando pra ver se eu gostava dessa área realmente. E evoluindo cada dia mais, né, na área. Isso. Aí nas minhas primeiras férias do trabalho, que eu me dediquei pras unhas, eu falei, gente, eu não vou querer mais ser CLT. Nada contra, mas eu descobri que eu poderia me desenvolver como autônoma e empreendedora. Então ali eu fiquei, estou até hoje. Que legal quando ela fala assim, porque é o despertar mesmo, né? É a resiliência, não. Eu estou fazendo isso, não, mas tem esse outro detalhezinho que eu tenho que me aperfeiçoar e vai emendando aqui. Quer dizer, não desiste nunca, né? Até se encontrar, que foi o caso dela. Hoje ela é feliz com o que faz, né? Tem uma vida profissional estável, né? Sim. Graças a Deus, mas é como a gente fala, tudo fruto de não desistir, né? E tá aí a prova cabal de que a Juliana... assim, sem contar que o empreender é muito bonito, porque primeiro você tem que acreditar, você tem que investir, você tem que acreditar que dá certo para depois você colher os resultados, né? O primeiro que acredita é quem está ali praticando, né? Com certeza. Eu falo que nasce aquela sementinha que é uma ideia e vem aquele monte de dúvidas em volta. E aí você pode ficar desse lado, né, no comodismo, ou você acreditar no seu sonho e alimentar ele. Você escolhe onde você vai colocar a sua energia. E eu escolhi acreditar. E tem dado certo. E como você falou que você trabalhava com crianças, né? Mas assim, o que foi que mudou na sua vida? Porque eu falo que todas as profissões é um ensinamento, independente, eu falo assim, é um propósito de Deus na vida da gente. Mesmo que você não esteja atuando, mas tem um ensinamento. E o que foi que você colheu para a sua vida trabalhando com crianças? Quando eu trabalhei com crianças, eu estudei muito sobre o desenvolvimento infantil, porque eu sempre procurei me dedicar e vi na prática como eram as diferenças, o quanto a gente precisava dar amor, o quanto a gente colhia amor, porque é uma área muito gostosa, realmente. Você tem um carinho das crianças ali, você cria um carinho com elas, né? E eu cuidava, eu era estagiária, então às vezes 20 crianças, 30 crianças, a escola sempre tem bastante alunos, né? E eu sempre tive o sonho de ser mãe. Esse era um sonho muito real meu. E anos depois, né, quando eu engravidei,
Eu não imaginava nunca que eu seria abençoada com trigêmeos. Olha, que Então, beleza, que benção, né? É uma situação muito única, né? E assustadora também, Sim. vamos dizer, né? Porque são 3 crianças, você precisa ter um jogo de cintura, você precisa ter calma, paciência, ter muita sabedoria e estratégia. As pessoas sempre me perguntam muito sobre esse assunto e eu falo que tudo que eu aprendi na parte da educação infantil serviu para eu usar na maternidade. E foi muito bom, porque eu falo que eu sempre tive muita fé, muita paciência, muita tranquilidade e sempre acreditei que ia dar certo. Independente do problema que a gente passasse, independente da dificuldade ou da fase, porque eu falo que criança é assim. Quando é bebê é uma dificuldade, quando tem 1 aninho é outra, quando tem 4 anos é outra. Os meninos vão fazer 12 anos. E a dificuldade é outra hoje, né? Então a gente vai mudando de fase e vai evoluindo como pessoa. Então Quando hoje você, eu entendo. me desculpe interromper, quando você fala em propósito de Deus, era um propósito Era um de Deus propósito. realmente trabalhar com criança, né? Pois é. Só te fez crescer ainda mais, né? Ainda mais. E eu acredito que é dúvida de muita mãe, porque assim, o nosso público, né, os nossos telespectadores são esses, pessoas da vida reais. E eu Isso. acho assim, que é uma dúvida, principalmente para quem tem gemelar. Por quê? Porque, fica um pouco perdido no início, não fica? Fica. Meu Deus, eu tô gestando gêmeos, como vai ser? Como é que eu vou cuidar dessas crianças? Eu acredito que isso tinha essas dúvidas, não tinha? No início? Sim. E assim, para você foi fácil, de uma certa forma, para lidar, né, com essa gestação? No meu caso, né, quando eu soube que viriam 3 bebês, eu fiquei apreensiva sim, porque a gente não sabe como seriam os meus filhos, eles foram prematuros. Então, com isso, eu não contava, né, com a necessidade de cuidados que um prematuro tem. Eles nasceram com 1 quilo, eles tiveram 2 meses de UTI. E quando foram para casa, eram 3 bebês minúsculos de 2 quilinhos. Era um bebezinho bem pequenininho, mas aí tudo foi um aprendizado. Então, eu aprendi... 3 homens? 3 homens, 3 grandes homens. Eu aprendi como tinha que ser, alguns conceitos. Aí que eu comecei a entender a área da enfermagem e da saúde, como foi muito importante para me ensinar. Eu tive um aprendizado, né? E aí, quando eu fui para casa com as crianças, eu falei, bom, com calma e paciência e amor, vai dar tudo certo. Tanto é que hoje, né, estão grandes. 12 anos? 12 anos, eles Olha vão que completar maravilha. agora em dezembro. Então, eu sempre fui assim, busquei estratégias, pesquisava e sempre confiei no meu instinto de mãe. Eu falo que nasce uma mãe, nasce uma leoa, né? Isso é. Então eu sempre confiei nesse instinto e sempre Olha, dei o meu melhor. Eu bonito. falo que as mães, elas se cobram muito, eu me cobro muito. Mas é porque a gente quer não falhar com eles. Então eu sempre dei o meu melhor e confiei que dando o meu melhor ia ficar tudo bem. Que força inspiradora que ela Difícil, transmite né? para as mães, inclusive. Sim. Curiosidade é curiosidade, né? Embora trigêmeos nasceram no mesmo dia e hora, tal. Comportamentos diferentes ou não? Diferentes, É. embora lá na minha casa todo mundo é muito intenso, muito enérgico, então toda a minha calmaria, que eu sou uma pessoa discreta, né? Então assim, a gente respeita as diferenças, então Sim. cada um tem uma personalidades fortes, marcantes, porém cada uma com a sua diferença, seu jeitinho especial. Tá bom, Que tá legal. certo. E isso de quando um sente, o outro sente, é verdade? Ou é mito? No meu caso, mito. Então sempre me perguntam, quando um chorava, O outro chorava. Graças a Deus, não. Você pensou um trio, né? Porque que acontece? Eu Que falo que sinfonia que seria, não? quando eles vieram pra casa, uma coisa que foi muito importante pra mim foi rotina. Até hoje é muito importante. Então eu criei uma rotina e eu entrei nessa rotina. Então a gente tinha horário pra tudo. Então eles nunca chegavam a chorar de fome, porque se você deixar uma criança chorar de fome, aí a gente se desespera. É. Então era tudo muito cronometrado e sempre deu muito certo. Eu falo que a única parte que a gente não consegue lidar muito bem e prever é quando a criança fica doente, porque Sim. daí a gente fica um pouco sem saber como agir. Uma curiosidade é que se um fica doente, todos ficam doentes. Então, pode demorar um dia, pode demorar 2, mas era sempre uma escadinha. Então, essa era a parte Sério? difícil. Mas na parte do choro, não. Graças a Deus. Talvez nessa escadinha que ela diz, justamente pelo carinho que eles se completam, né? Talvez até por ver o outro ali
acaba também adoecendo. Uma família bem unida, bem como ela unida, disse, né? unidos Então, venceremos. Aí E seria sem isso. contar que depois veio a menina, não Veio foi a isso? menina. Que Menina. veio pra É. ser a florzinha da A casa. florzinha da casa, eu falo que... Que é o xodó do é o triozinho xodó, também, né? É o xodó. E se deixar, ela manda em todo mundo. Sério, ela veio com Inclusive em mim. personalidade. Quando a Ela gente- tem quanto? Ela vai fazer 8. 8 aninhos. Quando a Ana Júlia veio, quando eu tava grávida, a gente sempre ora e pede pelos filhos, né? Então eu falei que ela seja uma mulher com personalidade, Isso. que ela saiba onde ela quer chegar, que Tudo ela que pediu, fale Deus deu. aquilo que eu não consigo, porque naquela época eu falava um pouco menos, né? Que ela fale aquilo que eu não consigo falar. Ela nasceu e ela chorava, se ela quisesse mamar não tinha chupeta que agradasse essa menina. Então ela já nasceu assim. Olha, que Exatamente. E mais uma benção na E família. assim, tudo é um propósito, né, Ju? Porque Tudo. você começou na área, né, da pedagogia, com crianças. Isso foi um preparo para a vida. E mesmo aquele período que teve da prematuridade, da gestação, já era um despertar para a enfermagem, que mais pra frente a gente vai falar, Mas né? a gente vai falar. Sim, tudo foi se encaixando. Eu falo que na vida, às vezes, a gente não entende algumas circunstâncias. E é muito único isso pra mim. Eu sempre falo, Deus, que de mim se aproximem as pessoas certas e as situações que eu preciso viver para que eu possa evoluir. E ele sempre faz. Eu falo que se a gente pede peixe, ele manda a situação para você pescar, né? Então eu falo que Deus ele vai abençoando e a gente vai sendo lapidado ao longo da vida e tudo tá interligado, né? Hoje eu consigo entender e hoje eu consigo perceber o quanto cada fase da minha história serviu para construir a pessoa que eu sou hoje e o propósito que eu tenho hoje. Que bonito, que bacana, né, Tamires? Ô Ju, eu queria que você falasse, aí você começou como manicure. Isso. E depois você continuou sendo manicure, como foi esse processo na área da beleza? Então, foi assim, eu comecei como manicure, eu tinha agenda cheia, gostei bastante da experiência e aí eu quis prestar outros serviços. Tanto para aumentar o ticket do meu serviço, né, entre os serviços de manicure, eu ter um leque para oferecer para os meus clientes. Então, depois do curso de unhas, eu fiz o curso de cabeleireira. Então, eu fui me aventurar na área dos cabelos, gostei, né, trabalhei bastante com o cabelo penteado, já arrumei madrinha, arrumei debutante. Então, foi uma fase muito gostosa. Hoje eu não atuo mais com os cabelos, mas foi muito importante no meu desenvolvimento. E bem nessa mesma época, eu também fiz um curso que tinha design de sobrancelhas lá atrás. Na época que eu estudei sobrancelhas, era aquela época que você chegava na cabeleireira e falava assim, você tira minha sobrancelha? Custava R$3. Não tinha medição, não tinha o desenho. Então, quando eu comecei, eu já comecei inovando. Porque eu fui aprender e tinha acabado de surgir, né, esses conceitos de design. Hoje, a gente tem uma valorização do olhar, tem muitos serviços na área de sobrancelhas, né? Então eu fui evoluindo. Então eu quis aumentar os meus serviços. Então naquela fase, antes de eu ter as crianças, eu deixei as unhas para ir atuar com cabelo. Foi assim que eu migrei de uma área para outra. Que legal, ela foi vendo ali, né? Olha, as Foi vertentes, né? Evoluindo, já começou com uma diferencial, né? E isso te leva daí à faculdade. A faculdade. Depois, né, teve a fase da maternidade, eu dei uma pausa na profissão, retornei para o interior, porque eu tive uns anos que eu morei no ABC, então quando eu retornei para cá, eu falei, bom, o que temos, né? O que temos agora? E eu lembro que eu retornei para Dois Córregos e os clientes passavam na minha casa. Quando você vai começar a atender? Quando você vai fazer minha unha? E eu falava, gente, mas eu não tô pronta para voltar, né? Mas eu falo que foi ali, e para você ver, clientes de uma década atrás. Eu falo que Deus usa, ele manda pequenos sinais, né? Então eu quis voltar. Na hora de voltar, eu escolhi voltar com o meu olhar para as sobrancelhas. Então eu fui procurar o que tinha de atualização, fui procurar produtos que me trouxessem um resultado diferente, porque eu falei, eu vou ser a melhor que eu puder ser em sobrancelhas. Esse foi o meu propósito naquele momento. Aí a gente passou pela pandemia, mas mesmo com tudo isso, eu investi nesse sonho. Eu coloquei todas as minhas fichas ali e deu certo. Não imaginava, mas eu falo que quando a gente acredita e quando a gente se dedica, não tem como dar errado, né? É isso aí. Aí depois, hoje você está... Aí você começou a fazer educação física, isso? Não, a educação física eu fiz lá atrás, antes das crianças nascerem, né?
Aí agora eu curso atualmente enfermagem, eu tô no 3º ano, porque trabalhando com a estética, né, quando eu voltei a atender, eu personalizei meu atendimento em sobrancelhas e eu fui vendo, né, toda aquela clientela que ia chegando, quais eram as necessidades e oportunidades que tinham ali. Então elas me perguntavam, você não faz limpeza de pele? Aí eu falava, não faço. E aquela ideia ia se desenvolver. Então eu fui lá e me formei na área de limpeza de pele, comecei a atender, né, o facial, porque antes era só o olhar mesmo que eu trabalhava. Então eu comecei a ir para a área do facial. E aí eu vi o mercado que elas falavam assim, nossa, eu tenho vontade de fazer botox, eu tenho vontade de lidar com o envelhecimento. Eu percebi esse mercado e eu falei, bom, né, é uma área que eu posso atender, as minhas clientes têm confiança no meu trabalho e que geralmente quando a gente quer um serviço muito específico, a gente não vai qualquer pessoa, não. A gente precisa ter um vínculo, a gente precisa confiar no trabalho, né, na procedência do profissional, né, no profissionalismo dele. Então eu falei... Mas isso requer exigências, né? Requer exigências. Então eu falei assim, bom, qual é o caminho? Fui descobrir qual era o caminho, porque eu falei, eu quero trabalhar com isso, mas como eu chego lá? Então eu vi que eu precisava fazer uma graduação na área da saúde. Perfeito. Então eu comecei a graduação, já estou no 3º ano, eu escolhi enfermagem. Que te habilita a fazer tudo isso, né? Tanto eu posso trabalhar na área, quanto com a faculdade de enfermagem, ela me possibilita fazer a pós, que é em estética avançada, para trabalhar com esses procedimentos que já tem uma lista de espera, porque as clientes elas falam assim, a gente está esperando, quando você for atuar, a gente quer conhecer o seu trabalho. Então, estamos nesse caminho. Porque são regulamentados esse tipo de trabalho, tem a certa exigência, tem fiscalização e tudo mais, né? Isso. E aí você precisa estar habilitada para tal. Eu fui ver que, eu percebi que eu precisava fazer o caminho certo. Perfeito. Não procurar atalho. Então não tinha como ser um caminho mais curto. Então fazendo enfermagem, a gente estuda anatomia, a gente sabe todo o funcionamento do corpo humano, a gente entende sobre pele, a gente entende sobre biossegurança, tudo certinho. Então depois, quando for trabalhar a parte que é o externo que a gente vê, que é o visual, você precisa entender bastante e ter uma atuação segura. Então eu fui fazer o passo a passo certo para a gente poder chegar lá e trabalhar com a estética avançada. Olha aí, né? Isso aí, está qualificada, né? Se qualificando cada vez mais, evoluindo cada vez mais. Isso. E assim, é muito prazeroso, né? Poder proporcionar para a mulher essa autoestima. Porque parece que não, mas cada detalhe que ela faz, hoje é igual você falou, né? As pessoas, elas querem envelhecer, é um processo natural. Sim. Mas é escolha de cada um como vai envelhecer. É a escolha de cada um. Eu falo que as pessoas querem envelhecer bem. A gente conseguiu, né, trazer esse conceito para as pessoas, mas às vezes elas chegam e falam assim, ai, eu quero colocar botox. Então a gente vê que elas ouvem uma ideia e elas não sabem o que aquilo significa. Então cabe o quê? A nós profissionais explicar. Olha, a gente vai fazer dessa forma. Você cuidando da sua pele, com uma limpeza de pele, você vai estar prevenindo o seu envelhecimento, você vai estar cuidando da sua aparência, a gente vai educando a cliente, a gente traz uma consultoria, na verdade, em cada atendimento. Então, cada vez que uma mulher deita na minha maca, eu tenho que ter uma escuta ativa. Eu acolho ela, eu ouço as dores dela, a gente tem uma troca e eu entendo o que seria melhor, e aí é onde eu vou orientando e eu falo que todo mundo quer a sua melhor versão, né? Sim. Seja na parte física, seja na parte emocional, a gente busca estar bem. Então o meu trabalho, graças a Deus, me possibilita contribuir para a vida dessas mulheres. Olha, entre aspas, faz o papel até de psicóloga também com as clientes, né? Porque bastante gente vai ali, às vezes, até para desabafar, encontrar uma amiga, né? Sim, eu falo que ali é um lugar aberto, onde ela pode se sentir à vontade, ela pode falar o que ela precisa, ela pode se abrir, a gente pode trocar experiências, tudo para que ela saia. Além de cliente, uma amiga, né? Sim, muitas clientes viram amigas. Eu falo que a gente acaba tendo uma proximidade muito grande. No final do programa você vai deixar, claro, o endereço do seu trabalho e tudo mais. Mas agora é a hora. Ela vai mostrar seus dotes culinários. Eu falo que a gente nem só de beleza vivemos, né? O Wizard aqui em Dois Córregos, hein? Estude na maior rede de ensino de idiomas do mundo. São 1000 unidades espalhadas pelo globo. E Dois Córregos, né, para nossa felicidade, conta com uma unidade que fica na Avenida Fernando Costa, 264, aqui no centro. Olha, ali tem escolas de inglês e outros idiomas. Ela está de portas abertas para você começar ainda hoje.
né, a alcançar a fluência e se destacar ao saber um novo idioma. Isso abre portas para você. Então, não perca tempo. O Wizard tem os telefones 3652-5444 e o 998494-544. A gente vai fazer hoje uma receita que ela tem muito significado, é uma receita afetiva. Além de gostosa, ela tem um significado muito grande porque ela traz ali o momento do café da manhã, o momento de união, o momento de você sentar com a sua família e realmente desfrutar. Então essa receita eu comecei a fazer quando as crianças eram menorzinhas e o que eu notei? Que quando eu fazia essas panquecas, é a panqueca americana, eles falavam assim, hoje é dia de café especial, então mudava a energia, a gente colocava a mesa, todo mundo criava aquela expectativa, então eu falo que é muito bacana passar esses valores, né? Passar isso para outras pessoas, então foi essa receita que eu escolhi trazer hoje. Então, vamos lá, João. Vamos lá. A gente vai precisar de um liquidificador para preparar essa receita. Eu vou passar referente a uma medida. E aí, conforme for a necessidade, vocês podem dobrar a receita, tá? Eu vou usar aqui 2 ovos. Aqui eu já deixei separado uma xícara de leite. Aí você vai usar açúcar, que é uma panqueca docinha. O açúcar é a gosto, Tá. mas eu vou colocar umas 3 colheres. 3 colheres de açúcar. Nem muito doce, nem muito muito. Para saborizar essa panqueca, eu vou usar essência de baunilha. Pode colocar umas 10 gotinhas. Certo. Se a pessoa quiser, ela pode usar canela, é opcional. Ah, tá. Se quiser usar cacau também para saborizar, pode, mas eu vou fazer a tradicional. E a gente vai usar 2 colheres de margarina. Essa colherzinha aqui vai me ajudar Ó. a pôr aqui. Tá. Aqui. 2 colheres de margarina. 2 colheres de margarina. E Aí. a gente vai usar uma xícara de farinha. Farinha de trigo, né? Farinha de trigo. Por último, a gente vai colocar o fermento, Certo. mas os ingredientes são esses. Então, 2 ovos, uma xícara de leite, uma xícara de farinha, 2 colheres de margarina, 2 de açúcar e por último vai ser o fermento. Agora a gente vai bater tudo isso no liquidificador. Essa massa vai ficar uma massa mais pesadinha que de uma panqueca normal, mas é assim mesmo. Certo. Então, se você vê que a sua massa ficou um pouquinho fina, pode acrescentar mais um pouquinho de farinha, que ela vai dar o ponto certinho. Tá. Uma massa bem Como se fosse cremosa. ponto de bolo, não é isso? Como se fosse o ponto de massa de bolo, ó. Bem pesadinha. Eu vou colocar agora o fermento. O fermento, né? É uma colher de fermento. Eu agora entendo porque as crianças ficavam tão eufóricas com esse café da manhã. Então desde o preparo eles estavam em cima, esperando e olhando. Tem todo um ritual nesse prato. É assim, virou uma tradição, porque com certeza futuramente eles vão fazer na casa deles, né? Com certeza. Eu falo que às vezes a gente faz uma jogada que dá tão certo e é totalmente despretensiosa. Então era um momento nosso. Eu sempre fui curiosa para a cozinha, né? Eu falo que quando a gente é mãe, a gente precisa ter uns certos truques rápidos e gostosos, né? Para fazer dar certo e ser receitas ágeis. E aí eles amaram e ficou tradicional para nós. Então a massa, ó, agora já tá pronta, ó. Ela deu uma Mãe encorpadinha. é multifunções, né? A mãe é multifunções. A massa está pronta, agora a gente vai para a parte de assar essas panquequinhas, que é a parte mais demoradinha, Certo. porque elas têm que ser feitas no fogo baixo. A gente vai usar uma frigideira de teflon, assim, uma antiaderente, e a gente vai untar um pouquinho com margarina. E precisa ser num fogo médio para baixo.
porque elas assam devagar. Ô Ju, e pelo visto você também trabalha com maquiagem, não é isso? Ah, trabalho sim. Eu falo que quando eu fui para a área dos cabelos, a maquiagem veio junto, porque eu atendia madrinhas, né? E aí veio a necessidade, porque você vê a necessidade ali e você vai adaptando. Então elas perguntavam, você faz a produção completa de cabelo e maquiagem? E eu sempre gostei. Conforme eu fui entrando nessa área, eu fui me arrumando mais, fui me cuidando mais, fui entendendo sobre o assunto. Então eu comecei a atuar com maquiagem e depois eu resolvi fazer cursos, né, profissionais para ficar melhor e para atender melhor, porque eu falo que a gente sempre tem que se propor a fazer o melhor. Fazer o melhor. Então recentemente até fiz uma atualização para poder atender as clientes agora nos eventos de final de ano, que tem bastante formatura, né? Bastante aniversário, bastante festas, inclusive Natal, né? E todo mundo quer estar linda, né? Então a gente se prepara para deixar as mulheres cada vez mais lindas. Essa panquequinha, ela é molinha, então a gente vai deixando ela assar no foguinho baixo, vai vendo se tá desgrudado. Ela é muito fácil de queimar, mas o ideal é que a gente consiga deixar ela nesse tom aqui. Bem clarinha, né? Bem clarinha, vai devagarinho. Ela é muito gostosa, gente. Nossa, é muito gostosa. E quando a gente vê ela arrumadinha no prato, dá vontade de comer. Eu não vejo a hora de falar, você sabe o que, né? Escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Então aqui, ó, as panquequinhas todas assadas. O bonito desse prato é a gente deixar ela disposta assim em pilha realmente. E agora a gente vai rechear. A cobertura e recheio é a gosto, então eu vou fazer metade de um jeito e a outra metade do outro, mas a gente poderia fazer a gosto mesmo. Aqui eu tô usando doce de leite. Doce de leite. Aí você faz uma caminha aqui de doce de leite. Escuta o cheiro, Raul. Escuta o cheiro, sem dúvida. Raul nem gosta de um docinho. Nossa! E a massa ficou uma beleza, né? Fica muito bonita, né? É. Mas como ela disse, né? Nunca deixar, tem o ponto certinho para não queimar, né? Só dá aquela... O ideal é o fogo bem baixinho. Muito legal, bem baixo o fogo. Aqui, ó, é paçoquinha triturada. Paçoquinha, olha. Então você vai colocando assim, já vai ficando bem bonitinho. Vou deixar uma paçoquinha. Já pode pensar pro próximo do concurso lado. e fazer com macadâmia também. É. Sim, né? O legal da cozinha é que você pode brincar com os ingredientes, Tem né? várias possibilidades, né? E aqui, esse outro lado, eu vou usar frutinhas. Então, a fruta que você tiver preferência. Aqui eu peguei mista, então tem aí no caso você tem kiwi, morango, morango, né? Banana fica muito Já bom tá dando também. Na boca, hein, Raul? Então já é uma opção também para quem tem criança pequena em casa e quer incluir fruta na alimentação. Maçã. Vai enfeitando o prato que quando você vê, eles vão estar interessados em consumir e experimentar. Tá tão bonito o prato que não dá dó de comer, Tamires. Aqui tem um abacaxizinho também, mas as frutas são a gosto. Poderia ser um tipo só. E agora E aí, agora, o bonitinho dessa composição aqui é a gente vir com mel. o toque. Ai, que lindo. Fica um prato muito apresentável, né? Fica. Realmente. E você vai colocando. Poderia ser um brigadeiro também. Então, assim, é bem livre. Então, essa metadinha... Não tem como a filharada não gostar mesmo, né, Tamires? É, aqui a versão com frutas. Olha aí. E aqui a versão com doce de leite e paçoca. Sensacional. É difícil escolher qual querer Escolher. experimentar, né? Um outro opcional, se você quiser, é polvilhar um pouquinho de canela. Que fica maravilhoso também, né? E combina super. Certo. Aquele toque. Dá aquele toque. Eu falo, canela vai bem com tudo, né? Vai bem com tudo. Agora é só degustar, né? Agora é só degustar e Então, experimentar. vamos pra aprovação. Nossa, dá agora. até dó em comer, de tão bonito que fica.
Terminamos então o nosso prato. Aqui já está servido nos 2 pratinhos individuais. Eu falo que Chique. era assim que a gente degustava em casa. Foi assim que eles se apaixonaram pelas panquecas. Pode experimentar. Quero saber se você gostou. Gente, olha que coisa mais linda, tá? Esse prato. É um prato assim que você come com olho, né? Primeiro muito com olho. bonito. Você vê muito em hotel, né? É instagramável. Aí eu falei, Muito a gente lindo. consegue fazer. É uma verdadeira estética culinária também, viu? Sim. Vamos experimentar agora a parte Aí. que tem a paçoca e o doce de leite. Escuta o cheiro. Escuta o cheiro. Muito bom mesmo. O outro lado. Ju, fica divino, a massa fica uma perfeição. Suave, né? Muito bom mesmo. Raul, Opa, então vamos lá, né, pessoal? Também faço parte nessa degustação e degustação, aprovação, a né? melhor hora, gente, do programa. Parabéns, um prato maravilhoso, fácil de fazer. Fácil. Coringa, quero ver as pessoas fazendo em casa. Isso aí. E todo mundo já aproveita, já marca a Ju com o prato, marca o Costumes e Tradições e marca a gente, né? Tamires e o Raul. Parabéns, viu, Ju? Gostou? Realmente Maravilhoso. fantástico. Olha, Ju, foi um prazer imenso recebê-la no programa e você sabe que aqui é a capital nacional da poesia, né? Sim. Então eu gostaria que você escolhesse uma e qualquer uma, né? Você escolhe. Aí. E vai presentear o nosso público com a sua declamação. Como uma rosa, segue-se a vida. Nasce um pequeno botão, cresce em meio aos espinhos, fortificando o coração. Beatriz Rocha. Opa! Gente, deixa eu falar uma curiosidade. É. Quando eu era estagiária na escolinha, na CME Maria Helena, eu era estagiária com a Bia. Pois Aham, gente. que legal. prazer. Oh, que bonito Ler isso, essa que poesia. bacana. Que bacana. Muito especial. Tamires. Ju, quero agradecer imensamente sua presença aqui. Queria que você também deixasse, né, as suas redes sociais para o pessoal encontrar você, o seu trabalho. Sim. Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês, eu amei. Para quem não segue as minhas redes sociais, eu vou te passar o endereço, é @JulianaFernandesBeauty, tudo juntinho, mas se você colocar Juliana Fernandes, já vai começar a aparecer a fotinha do perfil. Eu atendo aqui no centro, na rua Domingos Garro, 238, é um atendimento personalizado, super intimista, uma cliente por vez. A experiência sempre é muito relaxante e acolhedora e eu espero você, Raul, espero todos vocês no meu espaço, serão muito bem-vindos. Então, quero agradecer imensamente sua presença que abrilhantou o nosso programa com sua linda história e com esse belíssimo prato que é maravilhoso, gente, faça. Quero agradecer imensamente todo esse brilho que você deu aqui, sua linda história, né? E quero agradecer principalmente a cada um de vocês, telespectadores, que fazem o Costumes e Tradições, que tudo é feito para você, com muito carinho e muito amor. Gente, e agora eu queria que você deixasse uma mensagem positiva para o nosso público. Uma mensagem que faz muito sentido para mim é que se você pode sonhar, você pode realizar. Então acredite no seu sonho, acredite na sua força, dê o primeiro passo. Depois você vai ver que vai se abrir um horizonte de possibilidades e você vai conseguir transformar a sua história. Então siga em frente e acredite no seu sonho. Gente, fiquem todos com Deus e até o próximo Tchau, programa. pessoal. Tchau. Tchau.